iremos trabalhar a revisão para o Enem, certo? Então, o assunto é geometria espacial. Sou Roberto da Rocha Miranda, da Escola Antônio Valmir da Silva, e iremos trabalhar algumas questões de geometria espacial que vai servir como uma revisão para a prova que vai ser logo mais no sábado, né? Vocês estão se preparando. Então, vamos para o próximo slide, né? José, ao embalar uma caixa de papelão no formato de um cubo, fez um trabalho profissional. Gastou exatamente o mínimo de papel possível, sabendo que a aresta da caixa é de 5 centímetros. Calcule quantos centímetros quadrados ele gastou, ele gastou de papel para embalar a caixa, né? Então, é interessante você entender como é que se calcula quando a gente sobre algumas questões envolvendo embalagens, a gente está trabalhando com área, né? Certo? Aí você tem uma situação, né, onde o José ele vai embalar uma caixa de papelão e no formato de um cubo. Então, como o cubo tem a aresta de 5 centímetros, ele quer saber exatamente como é que calcula quantos centímetros quadrados ele gastou de papel, né? Então, isso nada mais é do que uma questão de área. Área de um cubo. Isso basta lembrar, né, como é a fórmula da área de um cubo. Então, a gente fez aqui um esquema de como é que seria a representação do cubo de forma planificada. Aqui você tem uma animação onde tem exatamente esse cubo roxo, e ele tem a explanação dele de 6 quadrados, né? 6 vezes a ao quadrado. Veja que a aresta é 5 centímetros. E aí você 6 vezes 25 vai dar 150. É interessante nessa questão que se você for um pouco agoniado para fazer a questão, você vai pensar em quê? Em volume. E 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. E veja que a resposta está aqui, ó, no item E. Então, muito cuidado quando você trabalhar com questões, porque ela pode ter essas variantes, principalmente no Enem, né? Que você vai se deparar no começo do ano que vem, que é o nosso foco, né? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 2. Um poliedro convexo possui duas faces pentagonais e 5 quadrangulares. O número de vértices deste poliedro é. Aí você tem 4, 6, 8, 9 e 10, né? Então, a gente fez aqui um esquema, né? Olha, se a situação diz que você tem duas faces pentagonais, então você já contabiliza duas. Mais 5 quadrangulares. Então, 2 mais 5, você vai ter a quantidade de faces desse poliedro, que é 7. Né? 2 mais 5, 7. E as arestas, 2, aqui você tem duas faces pentagonais, então é 2 vezes 5, né? Tem 5 arestas. E você tem 5 quadrangulares, então 5 vezes 4. Então 2 vezes 5 é 10, 5 vezes 4, 20. 10 com 20 dá 30. Veja que a aresta, né, todas as arestas são concomitantes, né? Quer dizer, é usado a mesma para duas faces. Então, quer dizer, você tem que dividir por 2. Se aqui tem 30, 30 dividido por 2 vai dar 15 arestas. E aí você tem que lembrar dessa formulazinha. Vem ficar 2, que é exatamente essa formulazinha, a relação de Euler, né? Que relaciona vértices, faces e arestas. E aí você tem, né? Faces 7 e aí você tem arestas igual a 15. 15 mais 2, você tem 17. 17 menos 7, você tem a quantidade de vértices, que é 10. E aí você marcaria, sem sombra de dúvidas, a alternativa E. E aí você olha aqui, ó, a alternativa E, o que corresponde a 10. 10 vértices. Questão 3, né? Um engenheiro está projetando uma caixa d'água de concreto em forma de tronco de pirâmide quadrangular regular.
com as seguintes medidas internas. Base menor de lado 6 metros, viu pessoal? Aqui tem um erro. 6 metros, base maior de 16 metros de lado e com a altura da face lateral de 13 metros. A capacidade de armazenamento da caixa de água é, veja, o formato dessa caixa d'água é no formato de um tronco de pirâmide quadrangular regular. Então você tem que ter muito em mente a ideia desse desenho na sua cabeça. E também entender o que seria a base menor e seria a base maior, né? E também face lateral. Então vamos entender como é que ficaria esse esquema dessa caixa. A caixa ficaria assim, né? Você tem um tronco de pirâmide de base quadrangular e aqui você tem a base maior tem 16 metros de lado e a base menor tem de 6 metros de comprimento da face, né? E você tem a altura, né? A altura da face. A altura da face aqui é 13, né? Então, eu faço primeiro o centro dessa figura da base, que é um quadrado, e aqui o centro da base, que também é um quadrado. E aí você faz a interligação. Essa interligação desses dois pontos vai ser exatamente a altura. E aí você faz exatamente esse desenho de um trapézio. Esse desenho de trapézio aqui ele vai facilitar bastante para você efetivar os seus cálculos. Então aqui você sabe que essa medida é 13, é dada na questão. E essa medida aqui é a metade do lado. Aqui é 6, então essa medida é 3. Essa medida aqui também é metade. Como aqui é 16, aqui vai ser 8. Lógico, eu vou dividir a figura em duas partes, um retângulo e um triângulo. E esse Hzinho aqui, né? Esse H é a altura. E aí você tem exatamente, se aqui é 3 metros, aqui também vai ser 3 metros. Como esse pedaço todo é 8, então esse pedaço aqui é 5. E aí você pode aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui. E aí você tem a hipotenusa como 13 metros e os catetos H e 5. Então H ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, se eu isolar o H ao quadrado, vai ficar 169, que é 13 ao quadrado, menos 25. E H ao quadrado é 144. Tirando a raiz, vai dar 12. Então, a altura desse tronco de pirâmide é de 12. Por que eu precisava utilizar essa forma para achar a altura, professor? Porque o volume de um tronco de pirâmide é necessário saber a altura, né? Então, aqui ó, ela já pede a altura. E aqui, ó, que é 12, então fica 12 aqui. A área da base, vamos lá. Se aqui é um quadrado, né? Base quadrangular, então é um quadrado. Então aqui o lado é 16, então 16 vezes 16 dá 256. E aí toda vez que tivesse ABzão, você troca por 256. E o ABzinho é exatamente a área da base menor. No caso aqui é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Aí você substitui aqui. Substituindo aqui. Aí como é que você faz aqui essa conta aqui, professor? Por que deu 96? Vamos olhar aqui o seguinte. A gente pode, né, fazer o seguinte. Aqui, ó, nada mais é do que 16 ao quadrado, né? Vezes 6 ao quadrado. E aí você pode aplicar, né, a propriedade da radiciação. Que propriedade é essa? Você faz isso, né? Ó. Propriedade da radiciação. Você cancela esse com esse e esse com esse. E aí vai dar 16 vezes 6. E aí dá 96. Que é exatamente esse valor aqui que aparece aqui, ó. Beleza? Que é exatamente o resultado dessa operação aqui. Então, você tem esse resultado aqui, que é 96, e aí repete 36 e repete 256. Fazendo a soma de tudo, dá 388 vezes 4, dá 1.552 metros cúbicos. Mas, professor, o metro cúbico eu sei que é 1.000 litros, né? O professor já falou várias vezes para a gente. É, isso mesmo. Então, como você sabe que o 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros,
temos que a capacidade da caixa d'água será de 1.552 mil litros, né? 1.552.000 litros de água, não é isso? Então, essa aqui vai ser um reservatório gigante, beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, vamos para a próxima. Vou aqui. Só usar aqui. Aqui a caneta. Pronto. Vamos para a próxima. A próxima questão, ela é bem simples, né? Ela trabalha, é uma questão de Enem de 2010. A siderurgia metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro, um tipo especial de peça. Essa companhia tem um formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas a seguir. O produto das três dimensões indicadas pela peça resultaria numa medida de massa, grandeza, né? Medida de grandeza, massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento. Comprimento você sabe que não é, né? Porque comprimento é uma medida linear. É uma multiplicação de três dimensões, vai dar exatamente metro cúbico. Como a gente vê aqui, metro vezes metro vezes metro dá metro cúbico. Metro cúbico lembra o que? Volume. E superfície? Superfície é área, né? E seria metro quadrado. E capacidade varia muito, porque depende do material. Então a capacidade de uma coisa depende muito do material que você vai utilizar. Da mesma forma da massa, né? Que são entes diferentes, ok? Então, você analisando nessa questão, se você for analisar, vou aqui passar aqui. E você olharia as fórmulas, né? Então a área total é essa, vai dar em metro quadrado, e a multiplicação das três dimensões vai dar o volume, que é exatamente pela fórmula que vocês aprenderam. Questão 5 é uma questão de apótema. É a questão de pirâmide, né? Uma apótema de uma pirâmide regular tem 12 centímetros e a aresta lateral tem 13 centímetros. Marque a opção correta referente à aresta da base. Então, você pode usar qualquer pirâmide. Eu usei uma pirâmide comum, uma base quadrada, né? Aqui você tem um apótema em vermelho, o apótema da pirâmide. Você tem a aresta lateral, que é em amarelo. E você tem a aresta, que é metade da aresta, que é, no caso, eu representei de roxo. E aí você tem um triângulo retângulo. E aplicando o teorema de Pitágoras fica fácil, né? Aqui vai ser a hipotenusa, aqui vai ser os catetos. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, você chega ao quê, né? Chega aqui 3 ao quadrado é 169, né? A dividido por 2 ao quadrado dá A ao quadrado dividido por 4. 12 ao quadrado, 144. E aí fica A ao quadrado sobre 4 igual a 169 menos 144. E aí, isso aqui, subtraindo, vai dar 25. E aí, você faz meio pelos extremos, vai dar exatamente A ao quadrado igual a 100. E a raiz de 100 é 10. Então, a aresta é 10 centímetros, aí você marcaria a alternativa C. E para finalizar, temos essa questão. Essa questão aqui, eu vou deixar para a próximo vídeo. E aí é interessante que vocês analisem de forma sintética, né, de como é que seria isso. Uma esfera em um tronco de cone de altura h tem o mesmo volume. O diâmetro da esfera é esse aqui, né? 2R. Aqui você tem 2R, aqui mesmas medidas. Né? Então ele quer saber exatamente a relação de H e R. Como é que a gente faz isso? Vou colocar aqui no próximo. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar exatamente igualando o volume da esfera com o volume do tronco de cone. E aí você chega exatamente nessa dedução, 16 sobre 7R. Então você tem que fazer no seu caderno, com bastante calma, analisando as fórmulas. Veja que aqui eu usei o tronco de pirâmide. O tronco de pirâmide é também utilizado como tronco de cone também, viu? Então, aí você chega nesse resultado aqui. Eu quero que você faça passo a passo em casa, com calma, e aí a gente consegue resolver essa questão. Essa questão é mais como título de curiosidade. Até mais e até a próxima. Resolva com calma e ative o sininho.